18 de julho. São Camilo de Leles, fundador da Ordem dos Clérigos Regulares para o Serviço dos Enfermos. São Camilo de Leles nasceu em 1550 em Baquianico, pequena cidade no reino de Nápoles. Sua mãe, que o tinha concebido em idade muito avançada, viu em sonhos nascer com uma cruz sobre o peito e caminhando à frente de vários outros que também levavam sua cruz. Entretanto, sua juventude não correspondeu a esses presságios de sua futura santidade, pois ele a passou nos vícios e, sobretudo, numa paixão extrema pelos jogos de azar. Lá perdeu a saúde, a fortuna e a reputação. Reduzido a uma vergonhosa indigência, viu-se obrigado, para ter de que viver, a se sujeitar aos serviços mais abjetos no Hospital dos Incuráveis em Roma, a se engajar como soldado em Veneza e, por fim, a se empregar como ajudante de pedreiro com os capuchinhos de Siponto, que tinham empreendido uma construção. Por toda parte inconstante e por toda parte pesado a si mesmo e aos outros, jamais, todavia, inteiramente abandonado pela misericórdia divina, que o preservou sempre do hábito da blasfêmia, tão familiar aos jogadores, e, enfim, o despertou de um sono de morte. Um dia, viajando sozinho, repassava no espírito exortações piedosas que outrora tinha ouvido com indiferença. De repente, tocado por uma luz interior, espantado com a consciência de seus pecados e o temor do juízo de Deus, lançou-se por terra e só se levantou depois de ter lamentado amargamente os crimes de sua vida passada, resolvido de maneira irremovível a observar no futuro os mandamentos divinos. Tornando-se, desde aquele momento, outro homem, não somente Camilo se absteve de todo gênero de vício, mas começou a tender ao cume da perfeição cristã. Tomou o hábito de São Francisco nos Capuchinhos de Siponto, mas uma antiga úlcera que tinha contraído outrora na perna renovava-se de vez em quando e ele foi dispensado 2 vezes pelos superiores com grande pesar dele e deles. Voltando a Roma, entrou de novo no Hospital dos Incuráveis, do qual logo lhe confiaram a administração. Como se propunha servir naquele cargo não tanto aos homens, mas ao mesmo Deus, consagrou-se inteiramente ao alívio dos enfermos. Mas vendo que aqueles mercenários empregados do hospital não o secundavam, pôs-se a pensar como poderia arranjar cooperadores mais fervorosos e que agissem por motivos mais elevados. Comunicou seu projeto a São Filipe Neri, seu pai espiritual, que o aprovou muito. Em consequência, com alguns empregados do hospital e logo com um número maior de piedosos fiéis, instituiu uma congregação de leigos, devotados ao serviço dos enfermos, por amor de Deus, em vista da recompensa eterna. Estenderam bem depressa sua caridade fora do recinto do Hospital dos Incuráveis. Tendo adquirido uma casa na cidade, trabalhavam em alívio de todos os pobres doentes, quer nos hospitais, quer nas casas particulares. O serviço que prestavam assim a toda a cidade de Roma tornou-se ainda maior, quando vários eclesiásticos se uniram a Camilo, e o mesmo Camilo, seguindo o conselho de São Filipe Neri, fez os estudos no colégio romano e recebeu o sacerdócio. Pois então começaram a cuidar de todos os doentes, dando-lhes também os socorros espirituais, não menos que os da vida temporal. No ano de 1586, Sisto V aprovou a nova associação sob o título de Congregação para o Serviço dos Enfermos, com o privilégio aos confrades de usar uma cruz de cor amarela no lado direito de seu hábito. Em poucos anos, sob a direção de Camilo,
Sua congregação tornou-se não somente mais frutuosa, mas também mais importante, pelos homens distintos que dela quiseram fazer parte. O desejo de todos os confrades foi formar uma congregação regular, com os 3 votos solenes de castidade, de pobreza e de obediência para servir perpetuamente aos doentes, sem se executar nem os que estivessem atacados de peste. Em 1591, Gregório XIV transformou sua congregação em ordem regular religiosa sob o nome de clérigos regulares para o serviço dos enfermos. Não poderíamos dizer quanto essa nova escola de caridade produziu de bem a todas as classes de homens, tanto para o corpo como, sobretudo, para a alma. Os doentes não tinham mais que deplorar, além dos sofrimentos da doença, a tristeza da solidão e do abandono. Os que se sentiam carregados de faltas de sua vida anterior não temiam mais sofrer sem expiação o perigo de uma morte iminente. O inimigo do gênero humano, que prejudica sobretudo a agonia dos infelizes mortais, não os encontrava mais fracos e destituídos da força dos sacramentos, nem privados das exortações e consolações dos fiéis. A limpeza tinha sido restaurada nos hospitais. Os trabalhos dos servos aliados, os pastores, ajudados em suas atribuições do sagrado ministério. Também não nos devemos admirar de ver as casas daquele instituto multiplicar-se em pouco tempo por toda a Itália, Sicília e outras províncias mais afastadas, enfim, por toda a Europa. As leis da perfeição cristã que ela tinha dado à sua obra, o santo fundador era o primeiro a observá-las, sobretudo a dileção, que é a perfeição da lei. Sua castidade era tal que todas as coisas criadas lhe eram um motivo de louvar a Deus e uma ocasião de o servir nos pobres. De uma humildade profunda, considerava-se o mais culpado dos pecadores e não deixava de fazer, por isso, grande penitência. Depois de ter governado sua congregação durante 27 anos, com muita sabedoria, abdicou do cargo para praticar a obediência até o fim da vida, como o último dos irmãos. O que a mãe mais terna faz pelo filho único que está doente. São Camilo fazia-o por todos os enfermos, por todos os pobres, por todos os pecadores nas pestes, nas carestias, nas inundações em Roma, em Milão, em Nola e mais ou menos por toda a Itália. Continuou assim até a morte, que se verificou em Roma 14 de julho do ano de 1614. Tinha 65 anos. Enterraram-no perto do altar-mor da igreja de Santa Maria Madalena. Muitos milagres se operaram em seu túmulo, e então levaram-lhe o corpo da sepultura na terra e o colocaram sobre o mesmo altar. Depois, encerraram-no numa caixa. São Camilo de Leles foi beatificado em 1742 e canonizado em 1746 pelo Papa Bento XIV. Da bula de canonização tiramos estes principais fatos de sua vida. São Camilo Leles, rogai por nós. Também hoje comemora-se Santo Arnulfo, Beata Berta de Marbé, Santo Emiliano, São Frederico, Santo Herveu.